Enquanto continua andando pelo corredor, ele solta um suspiro de alívio, dizendo que funcionou. Talvez derrubar a Elia dê mais credibilidade às suas palavras, e ele só precisa se esconder até o evento acabar. O alvo do assassinato é a Elnori. De qualquer forma, então ninguém deve prestar atenção nele. Vai só para um canto tranquilo e esperar o tempo passar. De repente, alguém o chama, e quando ele se vira, um homem diz que veio para consertar o problema da energia. Pergunta se pode ser guiado, pois sua visão não é boa no escuro. Surge uma janela de status informando que uma situação perigosa está ocorrendo. Uma mulher chama Elia, perguntando se ela acha que o Davood vai ficar bem sozinho, dizendo que algo pode acontecer. Ela responde que ele deve ter um plano, que está tramando algo, mas parece que algo vai acontecer com eles, pois ela sente a presença de todo mundo na sala, e Eleanor também. Voltando para Davood, vemos Estranho andando com ele. Ele diz que o grupo de avanço já foi eliminado por aquela mulher demoníaca. Mas isso só seria verdade se ele não estivesse por perto. Até esse cara foi enganado com facilidade, achando que enganou o Davood. Ele diz que um assassino profissional como ele consegue avaliar o nível de alguém só observando seus movimentos. Esse cara é um completo novato, e ele vai brincar um pouco antes de matá-lo, pegar o corpo e depois eliminar a Lady Trista. Davood se vira ao ouvir um som estranho e vê o sujeito arrancando o traje de pele. Ele suspira, dizendo como esperado. E sabia que era o Asmed. Asmed fica surpreso, mas Davood continua, dizendo que se fosse alguém mais forte, poderia ter se metido em perigo. Mas está aliviado porque o jeito de andar e tudo mais mostra que ele é o mesmo cara que lembra. Asmed se pergunta sobre a fala do Davood, de que sua habilidade de sobrevivência desesperada está no ranking agora, e diz que está sem palavras, mas mesmo assim é só um fraco, e vai acabar com ele na hora. Davood levanta um bastão no ar, e a cena corta para os assassinos sendo jogados contra paredes e metralhados em meio a uma briga entre gangues de assassinos estudantes, com todo mundo destruindo esses caras. Até o Luca deu um jeito neles, e disseram que eram mais fracos do que esperavam. Elia ordena que Palkus congele os inimigos, e ela se pergunta o que a Elnori está fazendo. Vemos Elnori bater no chão, avançar com a lâmina e arremessar 4 assassinos direto contra a parede próxima. Ela baixa a postura, e antes deles caírem no chão, enfia a lâmina no braço de um deles, perguntando se há mais pessoas além das que estão ali, e que se não responder, vai quebrar o pescoço dele. Pouco depois, Palkus congela as mãos dos inimigos e pergunta se eles estão falando do Aisme da lua crescente, e se ele está dentro ou perto do prédio. O sujeito responde que não pode contar. Então, Eleanor dá um chute no rosto dele com um salto, empurrando-o para o chão, e pergunta se o assassino está realmente presente, pressionando cada vez mais, enquanto ouvimos os ossos dele estalando. O cara entrega na hora, dizendo que sim, e que ele veio com eles. Elia pergunta o que a motiva a ir tão longe, e Elnori responde que tentaram matá-la, e que Asmed da lua crescente é um assassino capaz de assumir a aparência de outra pessoa matando-a. Então só há um alvo para ele dentro deste prédio além deles. Elia comenta que, pensando bem, só falta uma pessoa ali, e começam a se confundir, achando que Davood usou a si mesmo como isca para atrair o inimigo mais forte. Os assassinos estavam atrás dele. Elnori, pelo menos pelo que ela sabe, mas Elia não sabe se isso é verdade ou não. Voltando ao pensamento de Asmed, ele diz que é um assassino profissional, e que a alma do guardião deveria ser uma barreira que só reage a ataques de armas cortantes. Então, por que diabos ela está aqui, justamente neste lugar? Essa escola é antiga e misteriosa, então até faz sentido, mas não importa, pois um assassino é uma arma por si só. Mas, por alguma razão, e ele se pergunta como isso está acontecendo. Enquanto Davood executa combos de espada contra ele, percebemos que ele está usando a técnica da espada trista, que aumenta sua proficiência. Davood solta um suspiro de alívio porque funcionou. Mas Asmed reconhece a técnica e diz que ele não deveria ter mexido com Davood desde o começo, perguntando quem ele é. Davood fica perdido porque, claro, todo mundo está interpretando mal seus planos, e seu charme mortal ativa. O vilão fica maravilhado com a estratégia. Davood explica que, graças ao sistema do jogo, não se pode usar armas em pontos seguros, por isso ele o atraiu até a armaria. Asmed diz que supõe que ele não pretende responder, e manda matá-lo logo, mas Davood diz que nunca teve essa intenção.
Asmed pergunta por quê, e Davood responde que precisa espalhar a mensagem para que ninguém se aproxime da Lady Trista. Além disso, diz que até um assassino do nível dele quase morreu. Ele não sabe quem fez o pedido, mas provavelmente vão continuar tentando. O que ele fará se os inimigos voltarem. Davood responde para tentarem de novo, porque da próxima vez ele estará protegendo ela. Asmed questiona se ela é tão importante assim, e Davood responde que, se ele quiser pensar assim, então sim, ela é. Asmed fica surpreso novamente, com seu charme mortal ativado. Parece que a simpatia dos vilões está aumentando muito, enquanto Elnori está atrás dele, totalmente impressionada. Conforme as mensagens de aumento de simpatia continuam, Davood fica surpreso ao vê-la caminhando lentamente em sua direção. Vemos a mulher que reclamava com Elnori antes dizendo que isso é uma bagunça completa. Ela entende porque o reitor está bravo, mas perseguir o organizador imediatamente é demais. Ela já tem uma montanha de trabalho. A academia está um caos interno. Está praticamente confirmado que existe um espião, dado o trajeto e o tempo da tentativa de assassinato. Ela diz a Elnori que sabe que manobras políticas contra ela são comuns, mas considerando que essa é a segunda tentativa, os inimigos devem estar realmente determinados. Elnori diz que não entende por que a garota insiste, dizendo que esse incidente parece um pouco diferente. Quem quer que esteja por trás disso, deixou claro que vai agir novamente. A maioria das pessoas com ela já foi homenageada, mesmo que todas tenham sido contidas sem baixas. O problema é de Wood. Ele é o único sem registros de elogios, e não há motivo para isso. Ela não sabe porque ele não tem nenhum. Parece até que ele está tentando se manter fora do radar da equipe acadêmica. Elnori se pergunta isso mais uma vez. A garota comenta que, se ela repetir isso de novo, vai levar um tapa na cabeça. Eleanor desafia, dizendo para ela ir em frente. A garota joga uma garrafa de tinta nela, perguntando qual é o problema dela. Então ela pega a garrafa e pergunta o que ela quer dizer com isso. A garota diz que Eleanor anda desligada o dia todo, que não consegue se concentrar, e não sabe o motivo. Mas se Eleanor não contar, ela não poderá ajudar. Eleanor responde que sente que tem muita coisa que começou a interessar nela. A garota, surpresa, pergunta o que ela acabou de dizer, e Eleanor repete. A garota então pergunta: quem? Eleanor responde que acabou de mencionar ele. A garota pergunta se ela está falando do Davood, e ambas ficam em silêncio, com um clima meio estranho. A garota diz que não acredita que ela goste de um caipira como ele, mas Eleanor nega ter dito isso. A garota começa a provocar, dizendo que não sabe o que ele fez para chamar a atenção dela, mas imagina o que o pai dela diria se soubesse disso. Ele com certeza ficaria bravo, e não é que ela goste dele, mas claro que a garota percebe que ela gosta. A garota suspira e pergunta como ele conseguiu, se foi só sendo gentil. Ela comenta que normalmente ela desconfiaria no começo, e que como uma dama da casa Trista, Eleanor deveria tomar mais cuidado. Elnori concorda, dizendo que é verdade, mas que só precisa testá-lo, e que tudo ficará bem se ela observar ele de perto. A conversa muda para Davood lendo um papel que diz: infelizmente, Davood não teve sua classe definida, e a equipe acadêmica está no meio de um projeto para obter resultados ideais. Diz que ele pode esperar boas notícias no futuro. Davood responde que não quer criar expectativa, que é melhor jogarem ele em alguma turma aleatória e esquecerem dele. Porém, pelas regras, ele deveria estar na turma especial, como grupo da Aliá, e se pergunta então as informações foram atualizadas. A missão principal é resolver o incidente que ocorrerá na cerimônia de recepção dos calouros, e a recompensa será material exclusivo para equipamentos. Davood explica que a cerimônia de recepção é quando a classe protagonista é decidida: arqueiro, guerreiro, mago, etc. A especialização da classe será decidida conforme o foco. Assim como Elia usa a espada, ele vai apostar em um estilo focado em força, por isso vai receber material exclusivo que combina com isso. O único problema é que Elnori também vai participar, cujo nível de confiança subiu para 5, mas Elia estará lá também. Davood começa a ficar nervoso, dizendo que isso vai ser demais e que algo certamente vai acontecer de novo. Vemos que, com o nível de confiança de Elnori subindo tanto, ele ganha uma habilidade chamada Passe de Duplicação,
que permite copiar uma da habilidade alvo. Davod comenta que essa skill é simplesmente insana, porque isso significa que ele pode copiar uma das habilidades do chefe final. Mas seria um desperdício usar isso agora. Apesar de Elnori estar no topo da hierarquia da academia, assim como Elia sendo uma protagonista, Elnori é um chefe final que pode crescer. Ela vai ganhar várias habilidades trapaça mais para frente, então não há motivo para usar essa habilidade agora. Por enquanto, ele precisa se preparar para o evento que vai acontecer em alguns dias. Felizmente, ele sabe de algo que vai ajudar na sua sobrevivência. À noite, vemos Davod caminhando até um antigo depósito de equipamentos. Ele comenta como é bom poder usar a loja de pontos, já que comprou uma máscara, sapatos e uma poção de rapidez. Depois de passar por cada medida de segurança, ele chega ao seu local favorito para farmar tesouro. Ele apoia a mão na parede e pula por cima. Também comprou um biscoito de recuperação de vitalidade. Ele brinca que parece propaganda barata, mas funciona muito bem. Começa a vasculhar a sala e diz que já achou tudo o que precisava. Mas o mais importante é um item em particular. Um incensário chamado o Trama da Divindade, que carrega o poder antigo de 1000 anos. Ele tira o item e comenta que agora tem tudo o que precisa, mas começa a ouvir um som estranho. Quando olha para cima, uma torre de lixo começa a balançar. Ele se surpreende quando a pilha começa a cair diretamente em cima dele. Eu sabia que as coisas estavam boas demais para ser verdade, diz enquanto é soterrado. Quando a fumaça começa a dissipar, ele fica confuso. Em suas mãos está ninguém menos que Yuria. Ela também está surpresa. E ele explica que Yuria Greyosher é a chefe do capítulo 2, apelidada de deusa da espada amaldiçoada. O item que ele pegou é originalmente dela, então ela costuma ficar por ali. A janela de status avisa que uma situação perigosa foi detectada. Quando ela sai de sua mão, o sistema diz que o perigo é de vida ou morte. Então a habilidade é ativada como skill rank X. Ele pede desculpas por ter acordado ela. Ela ataca direto a cabeça dele com uma corrente, lançando a lâmina presa na ponta. Davod rapidamente se abaixa para desviar. Ele lembra que, na época, aquilo era só um duelo contra Elia. Mas agora não, Yuria realmente quer matá-lo. Não é mais um duelo, é questão de vida ou morte. Ele tenta dizer que foi um mal-entendido, que não pretendia fazer nada com ela enquanto dormia. Apesar da skill ser rank X, seu corpo inteiro está em frangalhos. Yuria suspira, parecendo irritada, e continua atacando. Ele pede para ela ouvir o que ele tem a dizer. Ela faz um golpe baixo, que ele pula por cima da corrente. Era o que ela esperava, pois logo recolhe as correntes, que passam a chicotear ao redor dele. Davod diz que, felizmente, sabe o que fazer para não ser atingido. Quando a lâmina começa a voar direto para ele, ele fecha os olhos. Quando está quase chegando, ela para poucos centímetros do rosto dele. O Bru nem olha para ver se ele acertou, e diz que a distância foi de 3,5 passos. Qualquer inimigo dentro desse. Qualquer inimigo que entrar nessa distância dela é derrotado, não importa o que. Mas, em contrapartida, ela não pode dar um único passo à frente. Esse é o mecanismo por trás da maldição da Yuria. Agora, ela o desafia a dar um passo à frente. Ele pergunta por que diabos faria isso, e percebe que não tem como escapar dessa situação. De repente, o estômago dela começa a roncar, o que também a pega de surpresa. Davod comenta que esse é o espaço pessoal dela. Como ela precisa ficar isolada de todos, até o corpo docente raramente vem aqui. Ele então pergunta se ela quer um biscoito, o biscoito de recuperação de energia, dizendo que as pessoas sempre ficam com fome nessas situações. Yuria responde que não vai cair nessas tentativas simples de suborno com comida. Mas, claro, ela cede imediatamente, sem hesitar. Ele joga um biscoito, e ela o pega como um cachorro. Ela diz que vai acreditar que foi um erro ele estar segurando ela. Davod comenta que realmente não consegue se comunicar direito com alguém com fome. Solta um suspiro, dizendo que quase morreu lá atrás, e ela pergunta quem ele é e por que está ali. Ele responde que está ali para roubar, mas obviamente não pode dizer isso. Então diz que foi pedido para alimentá-la. Alguém que ele conhece pediu para cuidar dela. Ela se pergunta quem poderia ser, e Davod diz que deixar as coisas assim pode ser útil no futuro, já que não haveria como ele encontrá-la tão cedo no jogo. Diz para ela não se preocupar, pois a irmã dela está indo bem no Santo Império, e o imperador não vai se importar com nenhuma das duas por um tempo. Mas ele fala que, por ora, ela precisa se manter escondida,
e que vai voltar. Yuria é originalmente do Santo Império, e o motivo dela ter se escondido em Elfante é justamente por causa do Imperador. A espada da Yuria é conhecida por ser um item maldito, então, como receptáculo da espada, ela sofre a maldição dos 3 passos. Por isso, provavelmente não há problema em contar a ela sobre a única família que ainda tem. Vemos Yuria com os olhos fechados, tranquila. Davod pensa que ela provavelmente está passando por muita coisa, e só dar um pouco de esperança já deve significar muito para ela. A cena muda para uma mulher explicando onde ficam todos os prédios da academia. Ela diz que, na cerimônia de recepção dos calouros, eles só vão usar as disciplinas principais e secundárias, que vão acontecer em alguns dias, como engenharia ou cavalaria. Um estudante pergunta se a associação tribal tem as mesmas matérias do Santo Império. Ela confirma que sim, ensinam as mesmas coisas, então nem deveriam pensar em transferir. Davod comenta que esse é o evento tutorial, onde recebem mais informações sobre o mundo, mas ele não pode simplesmente pular, pois todo esforço até agora seria em vão. Finalmente descobrimos quem é a responsável pela casa, Ofelia. Um aluno pergunta se aquela é a zona do vazio à distância, e Davod fica feliz por ter gente curiosa ali, assim não precisa falar nada. Ofelia responde que sim, é uma área restrita, e quem for lá será punido. Davod explica que a zona do vazio é um resquício da antiga guerra histórica entre o céu e o inferno. É onde os mensageiros dos deuses e os guerreiros que receberam seus poderes selaram os demônios, e já se passaram centenas de anos. Ainda assim, os choques entre as energias da morte